Fala, galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora falar desse estudo de mercado de hoje, né? Quem sobreviveu aí às falas do Fonk nessa super quarta? Como eu falo pra turma, né? Eu fiz o meu ali mesmo que foi pouquinho de manhã, caí fora, né? Porque todos vocês sabem, eu não opero de tarde, então não quero nem saber o que vai acontecer no FONC. Eu não tenho essa intenção de que achar que dia de notícia é dia que a gente vai ganhar dinheiro, que pode ser o dia que você perde dinheiro. Apesar da gente, na maioria das vezes, se você ter paciência, você acerta o movimento, porque a gente consegue ver no gráfico, como vocês já estão vendo aí, que o movimento ele faz nada além do que já é previsto, né? A única coisa que acontece é que as notícias aceleram o processo. Mas queria já pedir para vocês, já deixa aquele like, curte o canal, tá chegando agora, já deixa aquele likezinho. Não, tem o nosso canal do Telegram, onde a gente está sempre divulgando aí as mesas proprietárias, cupons, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. A gente tem o nosso grupo do Telegram, onde lá a gente tem um tópico só de cupons e links de mesas. Todas as mesas que a gente conhece estão ali com seus devidos links e cupons de desconto válido, tá, galera? Então é direto no grupo do Telegram. E também na descrição do vídeo eu sempre deixo tudo atualizado. Claro, a não ser que você esteja vendo esse vídeo atrasado, mas se você consultar o nosso grupo, sempre vai ter tudo atualizado, beleza? E também falar do nosso treinamento do Smart Money, que se você não conhece ainda, né? Opa, tirei uma linha do lugar aqui. Se você não conhece linda, clica nesse QR Code aí que você vai direto lá para a página. Eu estou fazendo um bônus extra para todo mundo e se você fizer a compra do treinamento agora, você também já tem direito, que é até o final do ano, até dezembro, todas as terças-feiras a gente vai ter uma aula ao vivo durante o pregão, acompanhando o mercado, analisando e vendo tudo que está acontecendo para vocês entenderem um pouco do contexto. Pô, essa aula dessa semana foi super legal. Já tá lá na plataforma, inclusive, eu já subi a aula para a plataforma. Estava previsto 1 hora de aula, a gente ficou mais de 2 horas para vocês verem como rende o negócio, como é legal, e eu gosto de estar com vocês. E essa é a forma que eu faço, né, galera? Dando esses plus e com o valor simbólico que é o treinamento. Então tem muito conteúdo pelo valor que vocês pagam pelo treinamento. Então vale demais a pena, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos falar do índice? Começando por ele, né? Hoje a gente teve uma abertura aí onde quem não aproveitou a venda na abertura, que nem eu, ficou assistindo o preço, né? Depois acabei fazendo 2 scalps no índice, mais um scalp no dólar, foram 230 pontos no índice, mais 5 pontos no dólar, para fechar o dia, porque depois eu acabei, inclusive lá no grupo dos alunos, mostrando ali a facilidade que o Tio Sam nos proporciona, né? Você também pode acompanhar isso através do Instagram, que eu postei lá no Instagram. A gente ficou a manhã inteira aí pedalando para o índice, enquanto que depois da abertura de Nova York não demorou mais do que 30 minutos para eu poder fazer resultado nas 3 contas, né? Nas 2 contas de teste, mais na conta PA, fechando aí só hoje mais de $1.000 em menos de meia hora. Então é assim, né, galera? São as prioridades nos mercados que a gente vai buscar. Então é o que eu sempre falo para a turma, é cada vez perder menos tempo com o índice, fazer ali o financeirinho do índice pouco alavancado só para não passar em branco, que nem eu falo, e buscar ganhar dinheiro aonde é mais fácil, tá? E o índice, o que aconteceu hoje aqui? Ó, ele teve essa movimentação, depois teve a compra aqui. Inclusive, essa compra aqui foi uma compra dos meus scalps, que depois eu estava falando para a turma. Fiquei pistoleta da vida, porque eu comprei com um alvo curto. Ele pegou meu alvo e foi embora até no alvo, né? Então, ou seja, teria feito a meta tranquilamente aqui do dia, né?
a gente vê aqui a movimentação que o índice fez de romper fundo, voltar na zona de liquidez, chegar até a região de order block. Depois a notícia trouxe ele até a nossa liquidez externa, né? Que eu sempre falo para os alunos, liquidez interna, liquidez interna, liquidez externa, né? Essa daqui. Então, é dessa forma que o preço vai se movimentar sempre, galera. Sempre vai buscar e sempre na mesma ordem, tá? O que a gente tem aqui agora? Chegamos no limite do gap, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos aqui, ó, deixa eu até tirar essa outra zona aqui. O preço veio fechar hoje. Eu nem vou marcar ali para cima, porque isso não é order block, tá, turma? Isso aqui é só para mensurar aqui para vocês. É que a gente chegou nessa região aqui, ó, que é o limite do gap. Então, o que a gente tem aqui agora? Um vácuo, né? Que se a galera que não usa split grupamento vai enxergar que tem essa região aqui, aproximadamente aqui nesse mercado, então a gente sabe que o preço tem pontos de pullback, né? Até você pode fazer isso aqui, ó. Se eu tirar o ajuste, olha só. Se você tira o ajuste, tá vendo que o preço fecha? E aí eu vou ter, como eu falei para vocês, ó. Ali na região dos 133, a gente tem o Fair Value Gap aqui, que vocês podem se basear, tá? Nesse caso, galera, vocês podem fazer isso que eu tô fazendo, tá? Ativa o ajuste para entender aqui onde está esse Fair Value Gap, que é uma região importante, ok? Para vocês não ficarem totalmente perdidos, ok? Mas isso é para vocês entenderem a movimentação do preço, tá? Porque assim, como a gente tem uma zona, que nem eu falei para vocês agora, como a gente tem um vácuo enorme ali, essa região aqui dos 133.000, 134 é uma região que o preço com certeza vai vir testar, tá? E depois a gente tem mais ali para baixo. Só que não adianta a gente ficar caçando muita coisa para baixo, porque o preço ele vai se movimentar em ondas, né? Então, assim, nós estamos agora no 134.500, temos 1.000 pontos para baixo, né? Aí você pode até ativar aqui ó, o ajuste, aí você vai ver que o posicionamento do imbalance vai ficar no mesmo lugar. E aí vocês verificam o seguinte, ó, coincide com esse fundo do canal, né? Então podemos ter sim uma retração ali, um pullback. Vocês só precisam estar atentos. Agora, aqui ele deixou essa liquidez enorme ali em cima, só que assim, estar atento, né? Porque o mercado está em tendência de baixa, né? Ele veio, a gente viu aqui, ó, ontem até a gente estava falando sobre isso na aula, né? Ele veio pegar essa liquidez e era esse topo aqui que precisava perder para ele dar continuidade na alta. E agora ele está renovando fundos. Então, assim, ó, enquanto ele renovar fundo, a gente vai olhar para o lado de baixo. E aí, para a gente olhar para cima, ele precisa perder essa região aqui do meio, tá? Então, assim, agora o nosso, digamos assim, o nosso... que tá difícil de pegar essa... O nosso choque está aqui, tá? Nessa linha de liquidez. Então, enquanto o preço estiver para baixo dessa linha, o que a gente tem aí de expectativa? Subiu, vende, tá, galera? Esse é o movimento que a gente tem que esperar do preço e não querer adivinhar onde está o fundo para tentar fazer operação contra, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem aqui, ó, que foi deixado esse Fair Value Gap aqui na notícia, ok? Esse aqui a gente cai fora. Vamos deixar marcado essa região dos 134.000, que não é um ponto bem interessante para a gente analisar, né? E são essas as regiões aí que a gente tem, tá? Depois, agora, se ele perder esse topo aqui,
a gente passa a olhar para cima. Mas a princípio o preço continua descendo, a gente vai seguindo ele da forma como deve e manda o operacional. Então fiquem bem atentos a isso daí, beleza? Bora falar do doleta agora. O dólar hoje fez um movimento esperado, né? Que a gente estava falando de ir nesse fundo aqui. A movimentação de hoje foi bem interessante assim, né? Eu diria foi amarrada, né? Aqui. Eu acabei fazendo um scalpzinho nesse fundo aqui, nessa região aqui. 5 pontinhos, só para pegar o gosto do dólar. Fazia muito tempo que eu não operava dólar. Depois ele veio, ó, percebam, ele está renovando o fundo, chegou na zona de oferta, e aí quando veio a notícia, simplesmente empurrou o preço lá para baixo. Vocês veem que é a mesma coisa que acontece no índice, né? A notícia ela só acelera o processo, ela não faz nada além disso, tá? Agora o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho duas regiões que já foram rompidas, né? E agora o meu próximo passo, que inclusive o gap foi fechado, eu tenho aqui embaixo, né? Eu tenho essa zona de extremidade, olha aqui, eu tenho uma zona de liquidez enorme aqui, né? Então aqui vocês precisam estar atentos a isso, essa movimentação, tá? Então fiquem ligados com possíveis movimentos para baixo, porque aqui, gente, aqui atrás é onde tem muita grana, tá? Então tem muita ordem, tem muito dinheiro preso nessas regiões atrás de extremidades. Então agora é vocês a gente analisar a possibilidade, a possibilidade dessa continuidade. Então a gente tem, desculpa, cara, aquele Fair Value Gap lá em cima. E aqui, como referência desse movimento, eu tenho esse imbalance aqui. Esse imbalance não, desculpa. Esse order block, tá? Isso aqui sim é um order block validado, porque trata-se de um candle que tentou subir, foi engolfado com força, gerando um imbalance muito forte, tá? Então aqui nós temos um order block validado. E agora, se o preço passar desse ponto, possivelmente ele vai testar as regiões lá de cima. Então fiquem ligados nessa movimentação aí do dólar, beleza? Bora falar do Nasdaqinho, né? O Nasdaqinho hoje foi também espetacular, né? A gente pegou na manhã essas vendas aqui, ó. Essa descida foi só na venda hoje. E aí vocês veem que na hora da notícia, o que acontece? O preço vai até a nossa região que a gente tinha marcado, e simplesmente belisca ela e volta tudo, né? Porque o mercado absorveu a notícia, o mercado entendeu. Então, o interessante é o quê? Claro, a volatilidade lá é muito maior. Então, vocês veem a diferença que nós tivemos aqui às 15 horas a notícia, né? Aqui às 15 horas foi a notícia, e depois teve a fala do Powell, né? Dando um feedback sobre o que foi noticiado. Então, isso acelera muito o mercado e é muito mais nervoso do que aqui no Brasil. Então, por isso que eu falo, e outra, mesa proprietária lá fora, a gente não pode operar notícia. Então, é o seguinte, galerinha, fiz o meu aqui nessa descida e eu vou te falar para vocês, as 3 contas sem copy, tá? Operando apenas com aquela ferramenta de gerenciamento, o Trade Safe, que está lá o material lá explicativo da ferramenta, está lá no tópico de links, ferramentas e tutoriais. Lá você pode ver e analisar a ferramenta, vale demais a pena. Através do Trade Safe você consegue gerenciar o seu trade, coloca stop alvo, coloca trailing stop, vai gerenciando, ou seja, você consegue monitorar aí 2, 3 contas sem se perder. E com isso ter resultados, tá? Sem necessariamente depender de algum copy trade. O que a gente tem agora para o Nasdaq? Olha lá. Ele voltou para essa região aqui do fundo, né? Depois de fazer o sweep aqui na notícia, pegar a liquidez. Deixa eu só tirar isso. Pegar a liquidez aqui desse sweep para chegar no order block.
perdeu um pouco disso aqui, mas isso aqui ainda é o sell side liquidity, tá? O que que vocês têm que estar atentos agora? Uma possível movimentação para buscar as regiões lá de baixo, tá? Isso possivelmente a gente vai ter essa movimentação amanhã, né? Porque a madrugada dificilmente alguma coisa vai acontecer no mercado asiático e provavelmente ele vai ficar dentro desse range aqui, que é o que sempre acontece, né? Aqui, ó, o asiático fica dentro de um range e depois ele toma direção, quando abre, pelo menos quando abre Londres, ele dá ali um sinal do que quer fazer. E aí o próximo ponto seria aqui embaixo, tá? Ele já foi testar lá, ó, ele fez o fundo, testou lá em cima, voltou e está fazendo um pullback. Então a ideia é que ele venha aqui. Vamos aguardar, né? Amanhã, na abertura de Nova York, a gente vai analisar. Mas os pontos de referência que a gente tem são esses, tá? Ó, esse ponto aqui que foi onde ele foi buscar liquidez hoje. E agora a gente tem os pontos para baixo. E aqui que eu falo para vocês, ó, eu tenho uma liquidez imensa aqui de todo mundo que estava apostando nessa alta. Então aqui tem muito stop, tá? E olha o tamanho da esticada que ele deu. Então vocês têm que estar atentos a isso. Tem muito alvo para baixo. Beleza? Então fiquem ligadinhos nessa movimentação do Nasdaq aí para pegar o nosso rapidão, facinho e cair fora. E o euro? O euro extrapolou para cima, né? Ontem eu tinha falado até das movimentações dele vir buscar essas regiões aqui de baixo. Passou direto desse aqui e foi exatamente na outra extremidade, tá? A gente marca sempre os pontos, né, de referência. Ele veio bater nesse primeiro aqui, depois deu uma senhora de uma venda, zone to zone até aqui embaixo, e agora a gente está numa movimentação de mitigação, tá? O que vocês precisam estar atentos ao euro? Essa região aqui, ó, tá? Que gerou esse desequilíbrio aqui no preço. Para ver se o preço, inclusive, terá forças de subir até lá, tá? Porque a movimentação foi brusca, ele fez esse sweep, e aqui quando vocês olham, ó, você tem ali a região de topo, ele simplesmente subiu e voltou de novo para dentro da caixa. Então tem que ficar esperto se daqui de baixo mesmo ele não vai descer, tá? Vamos aguardar, né? Não adianta a gente falar também que é tendência de baixa e chega que ele mitigou e ele começa a subir de novo e vai embora para cima. Vamos esperar para reagir nos pontos de interesse que a gente tem aí, que a gente pode observar, tá? Então isso aí é o que a gente analisa para o euro, beleza? E para a gente finalizar, vamos falar de ouro, né? Olha só, hoje acho que era o dia mais objetivo para se vender ouro, tamanho a esticada que ele deu, né? Então a notícia fez exatamente o que? O sweep e a venda que rasgou para baixo, né? Agora a gente entrou num processo de pullback, né? Então vocês sabem, ele já veio testar essa região aqui, ó, na hora da notícia, tá subindo para fazer um pullback. Atenção que vocês precisam ter nessa zona aqui, tá? Essa região aqui que é um reteste do fundo rompido, tá? Prestem atenção ali, porque aqui é onde eu tenho um desequilíbrio. Percebam que em todos os candles eles tiveram movimentos com pavis. Nesse aqui foi exatamente onde bateu o imbalance. Então aqui, ó, foi onde o preço passou batido, ó. Então se o preço passou batido, possivelmente pode ser aí que ele segure, tá? E depois a gente tem esse outro menorzinho aqui também, ó. Então são os dois pontos aí para ficar atento no ouro, tá? Ele quebrou a estrutura, então tem que ficar atento para uma possível correção. Afinal de contas, o ouro bateu 2.560 dólares, né? A onça, né? Então tem que tomar, é onça, né, que eles medem. Então tem que tomar cuidado, tá, turma? Porque, como eu falo para vocês, está muito caro, né? A notícia que mostrou a força de realização,
E agora é ter cautela, né? Ter cautela e aguardar aí um sinal para uma possível operação legal no ouro. Certo, galerinha? Então era isso, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até mais.